Sabe, no Brasil, a gente sempre ouve que o direito à propriedade é sagrado. E é mesmo, tá na Constituição. Mas, e se o Estado, em algumas situações bem específicas, pudesse não só interferir, mas até tomar essa propriedade? Hoje, a gente vai mergulhar nessa relação complexa para entender quais são os verdadeiros limites do poder sobre a propriedade privada por aqui. Pois é, a base de tudo está aqui, ó, no famoso artigo 5º da nossa Constituição. Ele diz com todas as letras, é garantido o direito de propriedade. À primeira vista, parece bem simples, né? O que é de alguém é daquela pessoa, e ponto final. Só que é exatamente aí que o paradoxo começa a aparecer. Será que esse direito é mesmo absoluto, sem nenhuma exceção? A resposta curta e direta é não. E o motivo para isso é um princípio fundamental que tenta equilibrar o direito de um indivíduo com as necessidades de toda a sociedade. Para a gente entender essa história direitinho, vamos seguir um roteiro, ok? Primeiro, vamos ver que esse direito já nasce com algumas condições. Depois, a gente vai conhecer a peça-chave desse quebra-cabeça, a tal da função social. Em seguida, vamos explorar a medida mais drástica de todas, a desapropriação e suas diferentes formas, até a gente chegar numa reflexão final sobre esse equilíbrio entre o direito de um e o bem de todos. Pensa só, a liberdade de expressão não permite que alguém cometa crimes, certo? Pois é, com o direito à propriedade no Brasil é a mesma coisa. Ele não é um cheque em branco. Ele já vem com uma condição super importante, que o coloca em perspectiva com todo o resto da sociedade. E a regra de ouro é basicamente esta: o direito de uma pessoa não pode passar por cima do bem-estar de todo mundo. Imagina uma cidade, por exemplo. O direito de um proprietário construir o que bem entender não pode atrapalhar o planejamento urbano ou prejudicar o meio ambiente de todos os outros moradores. Isso é o princípio do interesse público funcionando na prática. Mas, ok, como é que a lei define na prática onde acaba o direito de um e onde começa o interesse da comunidade? A resposta para isso está num conceito muito poderoso, conhecido como a função social da propriedade. Olha, a ideia é ao mesmo tempo simples e, bem, revolucionária. A nossa Constituição de 88 diz que uma propriedade só tem sua garantia plena se ela cumpre uma função social. Ou seja, não adianta só ser o dono no papel. O imóvel precisa ter uma utilidade real para a sociedade, seja para a moradia, para a produção, para o comércio. Deixar um terreno abandonado só para a especulação, por exemplo, vai totalmente contra esse princípio. E essa função se aplica de jeitos diferentes. Na cidade, cumprir a função social significa respeitar o plano diretor para que o crescimento seja organizado e bom para todo mundo. Já no campo, as regras são ainda mais claras. A terra tem que ser produtiva, o meio ambiente tem que ser protegido e os direitos dos trabalhadores precisam ser garantidos. No fim das contas, o objetivo é o mesmo. A propriedade tem que gerar valor social, não só lucro pro dono. Tá, mas e quando a conversa não funciona? Quando a função social é simplesmente ignorada? Ou quando aparece uma necessidade pública urgente que não pode esperar? É aí que o Estado usa sua ferramenta mais poderosa e, claro, mais controversa, a desapropriação. A desapropriação é isso, o ato pelo qual o Estado, de forma obrigatória, transfere uma propriedade privada para si. O direito do indivíduo sobre aquele bem simplesmente deixa de existir. Só que para isso não virar um ato autoritário, a lei exige uma coisa essencial, uma indenização que seja prévia, justa e em dinheiro. E esse processo não acontece da noite para o dia, não. Primeiro, o governo precisa publicar um decreto, declarando por que aquele imóvel é necessário. É a fase declaratória. Depois, começa a fase executória, em que se tenta um acordo amigável sobre o valor da indenização. Se não rolar consenso, aí a disputa vai para a justiça, que é quem vai bater o martelo sobre o valor final. Mas por que o Estado faria isso? Basicamente, a lei prevê 3 grandes motivos. O de utilidade pública é o mais comum de todos. Pensa na construção de um metrô, de um hospital, de uma escola. Já o interesse social busca corrigir desigualdades, como no caso da reforma agrária. E a necessidade pública acontece em emergências, tipo um desastre natural que exige a desocupação de uma área de risco. Ok, até agora a gente falou de propriedades que estavam sendo mal utilizadas ou que eram necessárias para um bem maior. Mas e se a situação for muito, mas muito pior? E se uma propriedade estiver sendo usada ativamente para cometer crimes? Aí, a resposta da lei é implacável. Para casos super extremos, como o cultivo de plantas para a produção de drogas ou a exploração de trabalho escravo, a Constituição tem uma medida drástica: a desapropriação com fisco. Veja bem, aqui o Estado não está comprando a terra, ele está punindo o proprietário pelo crime.
a propriedade inteira tomada e ganha um novo destino social, como moradia popular ou assentamentos da reforma agrária. E qual o valor da indenização para o proprietário que cometeu crimes tão graves? A resposta é zero. Exatamente. Absolutamente nada. É a sanção máxima do sistema, um recado bem claro de que o direito de propriedade acaba onde o crime começa. Mas, claro, a desapropriação é a artilharia pesada, é a última opção. Na maioria das vezes, o Estado usa ferramentas bem mais sutis para garantir que o interesse público seja atendido, sem precisar chegar ao ponto de tomar a propriedade de alguém. A gente pode pensar em 3 níveis. A limitação administrativa é uma regra geral que vale para todo mundo, como o limite de altura dos prédios num bairro. Ninguém recebe indenização por isso. Já a servidão afeta um imóvel específico, quando a empresa de energia precisa passar fios de alta tensão por cima de um terreno. Aqui, só tem pagamento se houver um prejuízo real e comprovado. E, por último, tem a ocupação temporária, que é quando o Estado usa um terreno por um tempo para alguma obra pública, e, nesse caso, ele paga por qualquer dano que causar. Ufa! Depois de percorrer todo esse espectro de poderes, do mais sutil ao mais extremo, a gente volta para nossa balança lá do comecinho, aquele ato de equilíbrio entre o indivíduo e a coletividade. Acho que a grande lição aqui é que no Brasil a propriedade tem raízes. E essas raízes não se prendem só ao solo, mas também à comunidade que está em volta. É um direito que já nasce com a responsabilidade de contribuir para o bem-estar de todos. Um elo que conecta o tempo todo a liberdade individual e o nosso destino coletivo. Isso tudo nos leva à pergunta mais difícil. Em um país com tanta desigualdade como o nosso, como é que se encontra um equilíbrio que seja verdadeiramente justo? A resposta para essa pergunta talvez não esteja só nas leis, mas nos valores que a gente escolhe como sociedade para construir o futuro do Brasil.